a questão do Ciro, e ontem também aconteceu uma sabatina, uma entrevista, né, no caso, do Lula com o Ratinho, né? Ele tem convidado os presidenciáveis. O Lula, a princípio, não estava confirmado, mas depois acabou participando dessa sabatina com o Ratinho, Pitoli. E durante ali a entrevista, o Lula disse que o Ciro está surtando, Pitoli. Pois é. Em entrevista ao apresentador Ratinho, essa entrevista que foi exibida pelo SBT na noite de ontem, o Lula chegou a afirmar que o Ciro Gomes está surtando quando propõe acabar com as dívidas dos brasileiros. Ele não está propondo a mesma coisa no Desenrola Brasil? Pois é, Pitoli. O Lula é mentiroso, né? O pedetista, no caso o Ciro Gomes, ele havia participado antes do podcast do Antagonista e chegou a atacar os dois líderes nas pesquisas, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, chamou o Bolsonaro de bruto, grosseiro e fascista e acusou, no caso, o Lula de fundar e ressuscitar o bolsonarismo. E agora, desculpa, Alex, bruto... Como é que é? Bruto, o que é? Grosseiro e fascista. Isso foi o que o Ciro chamou o Bolsonaro. Então, tudo bem. Bruto, grosseiro e fascista. Se eu te chamar de um desses adjetivos, você vai se incomodar mais com bruto, grosseiro e fascista ou ladrão, presidiário, chefe de quadrilha? O que te incomoda mais? Numa balança, você colocaria dentro da sua casa um bruto, grosseiro e fascista ou um ladrão, presidiário e chefe de quadrilha? Quem que você colocaria? Na balança, você escolhe o quê na balança? No cardápio, no menu tem isso aí. No menu tem isso aí. Tem bruto, grosseiro e fascista e do outro lado tem... bandido, presidiário, chefe de quadrilha. Quem que você põe dentro da sua casa? Fala, Alex. Ô, Pitoli, e aí num determinado momento o Ratinho perguntou sobre a questão das dívidas, né? Isso porque o Ciro não tinha afirmado nessa mesma sabatina que iria acabar com as dívidas dos brasileiros. E o Lula já interrompeu ali na hora mesmo, falando, olha, eu acho que o Ciro está surtando. E também ironizou as críticas do candidato do PDT com relação aos juros altos. Ele disse o seguinte, ele foi ministro da Fazenda durante 3 meses. Sabe qual era a taxa de juros? 55%. Se ele tiver memória curta, é importante ele lembrar. Ele era ministro. O que ele reduziu foi apenas para 49%, Pitoli. O Lula, no caso, repetiu ainda no seu discurso contra a abstenção eleitoral. E também se descreveu como um socialista refinado e voltou a defender... Refinado. E voltou a defender a regulação dos meios de comunicação digitais. No caso, o que muitas têm chamado como censura, o Lula tem colocado como uma regulação desses meios de comunicação. Censura, comunismo, censura. E também, Pitoli, não perdeu a oportunidade de atacar o Bolsonaro durante a entrevista, falou também que o Bolsonaro é chucro e ignorantão. Mas não é bandido, né, Lula? Em um determinado momento também, Pitoli, chegou a falar que o Bolsonaro tem esse jeito ignorante, característico do interior do estado de São Paulo. Em um determinado momento da entrevista, ele chegou a dizer isso também, que o Bolsonaro... Mas que filho da mãe falou isso? Ele falou que ele tem esse jeito ignorante que é característico de quem é do interior do estado, viu, Pitoli? Que bom, vai ter muito voto aqui, viu, Lula? Viu, bandido? Vai ter muito voto aqui. Mas eu prefiro ser chamado de bronco, de grosso, de estúpido, do que ser chamado de bandido, presidiário, condenadinho, chefe de quadrilha. Vai pro diabo que carrega. Aqui não. Tem limite. Ignorante, característica de quem mora no interior do estado de São Paulo. Pois não. Bandido é quem mora onde? Provavelmente dentro da sua casa. Que, aliás, tem outros que você guarda ali nos aposentos aí do seu lar que se deram bem na vida, saíram de limpador de jaula para milionário, né, Lula? É isso aí. Tudo bem, a gente vai se entender.